E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre um livro que eu reli recentemente, que é A Entidade do Frank de Felita. Minha história com esse livro ela é bem antiga, eu tinha uns 15, 16 anos quando eu li pela primeira vez, e esse livro foi um dos que mais me assustou na vida. Na época eu era uma adolescentezinha impressionável, então quando eu li eu fiquei bem assustada com algumas cenas deste livro. E eu sempre tive muita vontade de reler ele. Então, há um tempo atrás eu comprei essa edição, comprei pela estante virtual, porque o Frank de Felita, infelizmente, é um autor meio desconhecido, meio esquecido aqui no Brasil. Mas daí eu comprei essa edição e nesse mês eu reli essa história. Então agora eu vou falar pra vocês as minhas impressões, vou fazer um breve resumo, daí eu falo minhas impressões e algumas possíveis interpretações e daí eu vou falar alguns spoilers, mas não se preocupem que eu vou deixar avisado. Este é um livro que foi publicado em 1978, essa minha edição aqui é de 1986, da Nova Cultural, pelo selo Best Sellers. Este livro, inclusive, não é para todo mundo. É bom deixar isso bem claro, porque tem algumas cenas que podem ser muito pesadas para algumas pessoas, algumas cenas de abuso. Então já fica aqui o aviso que esse livro contém abuso sexual, algumas cenas, e também problemas mentais. Este é um livro que vai agradar pessoas que gostaram de O Exorcista, o livro. Por quê? Porque esse livro ele tem aquela mesma pegada, O Exorcista é de 1971, esse daqui é de 78, então ele vem nessa esteira de livros que não dão uma resposta para o leitor, ou seja, são livros que deixam possíveis interpretações em aberto. Ele não vai ter uma única resposta ao final. Então, se você é uma pessoa que gosta de finais abertos, este aqui é o livro para você. Se você gostou do livro O Exorcista, esse também é um livro para você. Essa é a história da Carlota Moran, uma mulher de 32 anos, mãe de 3 filhos, o filho mais velho dela tem 16 anos, ou seja, ela teve esse filho muito cedo, com 14 anos ela engravidou, e ela tem esse garoto, né, o Billy, e mais duas meninas que têm uns 10 anos mais ou menos. Ela é uma mãe solteira que vive da assistência social, então ela mora numa casa que a assistência social designou para ela. Ela faz alguns cursos também por conta dessa assistência, então ela faz um curso de secretariado para que ela possa ter uma profissão no futuro. E essa história vai começar quando a Carlota começa a ter alguns episódios, né? Ela acredita estar sendo estuprada por uma figura que não tem forma. Não no começo, pelo menos. Então, a Carlota, muito assustada, ela vai procurar ajuda psiquiátrica. Um resumo bem resumido da história. Esse é um livro de quase 500 páginas que é dividido em duas partes. Então, na primeira parte vai ser uma perspectiva psicanalítica da história, ou seja, vai ter esse psicólogo, né, o Dr. Snyderman, que ele vai se encarregar do caso da Carlota. Ele é um residente, ele tá meio ali no estágio dele, então esse é o primeiro grande caso que ele tem em mãos. E ele vai ficar um tanto quanto obcecado em relação a Carlota, com a história dela, e vai fazer o possível aí para ajudá-la. Na segunda parte é do ponto de vista da parapsicologia, em que um grupo de pessoas do departamento de parapsicologia dessa mesma universidade em que o Dr. Snyderman atua, vai pegar o caso da Carlota aí para tentar entender se essa aparição ela é real ou não. Inclusive a existência ou não dessa criatura é o ponto central do livro. Este é um livro interessante porque ele é meio que um quebra-cabeças, né? A história de vida da Carlota, ela vai proporcionando peças desse quebra-cabeça que o leitor vai montando de acordo com suas crenças. Então, o leitor, ele vai ou pelo lado mais racional ou pelo lado mais sobrenatural, de acordo com sua bagagem social, religiosa, cultural. Então, a história não é construída de forma a levar o leitor para uma única visão. É assim, é como o Exorcista, né? Como no caso, por isso que eu falei que pessoas que gostaram do Exorcista vão gostar desse livro, porque no Exorcista
os capítulos são intercalados. Então tem o capítulo do padre Carras, tem o capítulo do psicólogo. Então quando está acontecendo o capítulo do padre, a gente fica... mas é claro que essa pessoa, a Regan, é claro que ela tá possuída, não é possível que o Pazuzu não esteja imperando nesse lugar. Então, ok, a gente se convence naquele capítulo. Quando passa para o próximo capítulo, a gente se convence de que, na verdade, é tudo uma questão psicológica e que a Regan, na verdade, precisa de tratamento. Então, apesar de ter elementos sobrenaturais na primeira parte do livro, também vai ter elementos da psicanálise na segunda parte também. Então, nesse sentido, esse livro é um pouco diferente do Exorcista, que não é muito delimitado aí as fronteiras entre psicologia e parapsicologia. Em todo caso, este é um livro muito interessante de ser lido, principalmente porque a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? A gente vai montando a história da Carlota, vai vendo o que faz mais sentido, porque ela chegou nesse ponto, o que está acontecendo na vida dela. E também a escrita do Frank de Felita é muito interessante, ela é muito legal, muito fluida. Tem algumas cenas aqui que podem ser consideradas um tanto quanto apelativas, essas cenas de abuso, mas no começo eu pensava, né, a primeira vez que eu li, eu pensei que eram apelativas de fato, porém, dessa segunda vez, apesar de achar que tem algumas descrições que se alongam um pouco demais da conta, eu também pude perceber que essas descrições, elas servem a um propósito, elas não estão lá por estarem ou por, sei lá, para chocar. Elas estão lá porque elas apresentam algumas características dessa figura, né? Principalmente quando a criatura vai tomando forma, e que essa criatura possui algumas características que vão ajudando o leitor a formar melhor esse quebra-cabeças. Então eu não considero que essas cenas sejam gratuitas, apesar de serem um tanto quanto difíceis de serem lidas. Então pessoas mais sensíveis estejam avisadas, porque podem ser um tanto quanto desconfortáveis. E como eu disse, esse livro é um quebra-cabeças, né? Então se você quer montar por si mesmo esse quebra-cabeça que você pretende ler, talvez seja mais interessante você parar o vídeo por aqui, porque agora eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar algumas das minhas das conclusões que eu tirei, né? Então, algum detalhe que você prefira descobrir sozinho, né? Então, você não quer que a sua visão seja direcionada. Então, caso você prefira ler primeiro, muito obrigada por ter assistido até aqui e depois volte pra gente continuar conversando. A Carlota, ela é uma mulher que nasceu numa família muito complicada. O pai dela era um pastor e extremamente rígido, e a mãe dela era uma mulher muito submissa. Então ela nasceu nesse ambiente tenebroso em que a grande culpa cristã do sexo esteve imperando, ou seja, o sexo era a grande besta ali da casa. Então, por exemplo, quando a Carlota ela é uma pré-adolescente e ela menstrua pela primeira vez, ela tem que esconder a roupa manchada dela, enterrar no quintal, porque mostrar para os pais não é uma opção, né? Mostrar para a mãe, para que ela saiba o que aconteceu. Porque para a mãe dela, a menstruação, assim como para pessoas muito antigas e com a mente um tanto quanto antiquada, a menstruação era uma admissão de culpa. E é o caso aqui da família da Carlota. Então, quando os pais dela descobrem que ela ficou menstruada, o que vai acontecer é que eles vão dizer pra ela que ela é uma pessoa, uma menina, uma mulher que atrai coisas ruins. Ela é uma mulher que tem uma grande chance de ser possuída pelo mal, de ser uma pessoa devassa, pervertida, perversa. Então ela vai crescer com essa culpa, com esse medo sobre si mesma. E ela é muito jovem. Quando ela tem 14 anos, ela não suporta essa tensão, essa situação em que ela vive. A família dela é muito rica, os pais são muito ricos, porém ela não pode usufruir nada desse mundo mais abastado. Ela vive basicamente presa dentro de casa. E quando ela encontra o bad boy da escola, que é o Frank, se não me engano, ela vai fugir com ele. E ela tem 14 anos. E ela vai ficar grávida desse cara. E esse cara, ele é extremamente... Além dele ser um usuário de drogas, ele é também muito abusivo. Então ela vai viver uma situação terrível com ele.
Eles vão viver num quartinho muito pequeno, no lugar onde ele trabalha, que é um lugar, uma espécie de é tipo uma oficina que conserta automóveis, então tem muitos homens lá e ela é uma criança, né? Ela é uma adolescente, e ela é uma adolescente grávida de 14 anos tendo que passar por tudo isso. E o Frank, ele é extremamente machista, então ele xinga ela de alguns nomes bem tenebrosos. Eu tô falando isso agora porque esses nomes são utilizados pela figura. Quando essa figura sem forma começa a abusar da Carlota, ele vai usar o mesmo palavreado que esse primeiro marido dela usava com ela. E, enfim, o que acontece é que a Carlota, quando o bebê dela já nasceu, o Billy, o primeiro filho, o marido dela morre, né? O Frank morre e ela fica sabendo disso por um cara que trabalha com ele, ou seja, ele conta pra ela lá que o marido dela morreu e ela não quer nem saber, ela vê ali uma oportunidade, ela simplesmente foge. Então tem mais essa culpa pra se somar às culpas que ela já carregava consigo, né? As culpas da infância, todas essas culpas da infância, tem mais essa culpa. Então ela nunca viu esse marido dela, ela nunca viu o corpo dele. A única coisa que ela conta é com a imaginação dela a respeito do que poderia ter acontecido com o marido. Então ela vai deixando essas pontas soltas, né, na vida. O fato é que ela pega o primeiro ônibus para uma cidadezinha distante e ela vai morar com o Billy nessa cidadezinha no meio do nada. Que é uma cidade, quando tá muito calor, faz muito calor, quando tá frio, faz muito frio. E é um lugar inóspito. Então ela vai viver com esse bebê no meio do nada e ela vai passar por muitos perrengues. Ela chega, inclusive, num determinado inverno, ela quase morre de frio, ela e o bebê numa cabana lá que ela tá morando. Então, nessa cidadezinha tem esse cara, o Garrett, que ele é um homem de 70 anos, 60 ou 70 anos, ele é bem, bem mais velho que ela, poderia ser o avô dela, e ele é um homem muito bom. Então, um determinado dia, ele é cliente dela, ela trabalha numa lanchonete, então ele tá sempre ali, ele conhece ela da lanchonete, e num determinado dia, que tá muito frio, ele vai até a cabana dela pra ver o que tá acontecendo, se eles estão vivos ainda, né? E quando chega lá, ela e o bebê estão quase morrendo de frio e de fome. Então ele resgata esses dois, leva pra cabana dele, e a Carlota vai se tornar mulher do Garrett, desse homem. E ele é muito bom pra ela, né? Apesar da diferença aí gritante de idade, ele é muito bom pra ela, ele trata muito bem o Billy, e ele mora num espaço aberto, né? Ele tem uma fazenda, então ela gosta bastante desse ambiente, e ela vive muito feliz com ele, ela vive por um bom tempo com ele. Ela vai ter 2 filhas com este homem. Até que um dia tá tendo uma chuva torrencial e alaga todo esse lugar onde eles moram. E o Garrett acaba pegando uma doença lá e ele morre. Ou seja, lá está a Carlota de novo com um outro marido morto. Só que agora, além do marido morto, ela tem 3 crianças. E como tá alagada essa cabana, ela não consegue mover o corpo, ela não consegue chamar ninguém para tirar o corpo desse ambiente. Então ela fica por alguns dias ali com esse homem morto, ela cuida do corpo dele, veste ele em roupas boas, mas ela não consegue fechar os olhos desse homem. Então ela fica com aqueles olhos abertos, meio repuxados, né? Porque ela diz que ela fica na mente dela que os olhos ficaram meio repuxados. Ela não consegue fechar esses olhos, então fica na cabeça dela essa cena. E até que a situação fica insustentável, então ela simplesmente pega as crianças, abandona o corpo e vai embora. Ou seja, a Carlota é essa mulher que vai deixando todas essas pontas soltas na vida. Então ela tem muita culpa a respeito de tudo. Se vocês assistiram o meu vídeo sobre o meridiano de sangue do Cormac McCarthy, vocês sabem que eu sempre vou, se a história permite, eu sempre sou guiada para a visão mais racional. É claro que se for uma história sobrenatural e apenas a visão sobrenatural, eu vou ficar feliz da vida com essa visão sobrenatural. Mas não é o caso de entidade. Aqui por ser essa mistura aí por ter essas opções, né, por o leitor ter essa possibilidade de interpretar ou pelo viés mais racional ou pelo viés mais sobrenatural, então eu sou uma daquelas pessoas que vai ficar aí com o viés mais racional. E aqui, pra mim, a Carlota é essa mulher extremamente doente. Ela é muito fragilizada por todas as situações da vida, ela não tem um conhecimento de mundo porque ela não teve tempo de desenvolver esse conhecimento de mundo.
Então ela é um tanto quanto suscetível às visões de outras pessoas. Ela foi suscetível à visão violenta da vida que o primeiro marido tinha. Depois ela foi suscetível à visão do segundo marido, que falava para ela, explicava algumas coisas a respeito de liberdade, etc. Então ela tem muitas concepções de vida que não são delas originalmente, mas que ela simplesmente foi pegando ali. Então, ela é essa mulher um tanto quanto fragmentada. E é interessante notar também que esses episódios de abuso, ela começou a sentir esses episódios, a ter esses episódios a partir... Ela tem um namorado, né? Então, quando ela desconfiou que esse namorado, o Jerry, ele ia pedi-la em casamento, foi que ela começou a ter esses episódios de abuso, né? O Jerry é essa pessoa que a gente não confia nele, e isso não é um spoiler, porque a primeira página desse livro é um depoimento do Jerry para a polícia, ou seja, a gente já sabe que essa situação não vai ficar boa, né? Só tende a piorar. Então é um depoimento do Jerry que alega que apesar dele amar muito a Carlota, ele não vê a hora de se livrar de todo aquele problemão em que ele se meteu e cair fora. Ou seja, Jerry não é uma personagem que você confie. Então, a Carlota, ela tem essa namorada e ele vai pedi-la em casamento. Só que o Billy, o filho dela, que é muito protetor em relação a ela, não suporta o Jerry. Então ela já tem mais esse problemão em mãos, e quando ela imagina que o Jerry vai pedir ela em casamento, ela começa a ter todos esses episódios, né? Então é aí que ela procura esse psicólogo. E o Dr. Snyderman é uma outra figura que também não é muito de confiança. Inclusive esse livro tá cheio de figuras que não são de confiança. Acho que não tem nenhuma aqui que dá pra confiar na visão dessas pessoas. O Dr. Snyderman, ele é esse psicólogo, né, que tá atuando no caso da Carlota. Ela é o primeiro grande caso dele. E ele sente um certo amor por ela, ele se apaixona por ela. Porque ela é muito bonita, ela é muito frágil, ela é muito simpática, educada, tem uma certa fineza, né? Ela é uma pessoa fina, muito educada, muito bonita, muito frágil. Então ele, que é um homem grande, forte, quer protegê-la, esse tipo de coisa, sabe? Então a gente fica meio assim, porque a ética desse tipo profissional não é uma grande coisa. Ele se apaixonou pela sua paciente. Então, quando ele começa a querer que a Carlota seja só paciente dele, a gente também desconfia dos motivos deste homem, né? Claro que ele quer que ela fique melhor, mas a gente, né, também pensa que os motivos dele não são tão puros assim. A primeira parte desse livro vai finalizar quando o Dr. Snyderman sugere que tá rolando um certo complexo de Édipo ali na cabeça dela, então ela fica extremamente chocada e traumatizada e cai fora, né? Ela deixa de visitar esse médico, deixa de atender as consultas, e daí acontece uma cena em que ela tá na biblioteca da universidade, uma cena meio Deus Ex Machina, sabe? Em que tá esses dois estudantes de parapsicologia conversando sobre um caso exatamente igual ao dela, e o que ela faz é chegar pra eles e falar assim: oi caras, eu tô com esse problema aí exatamente que vocês estão falando, então queria que vocês me ajudassem. E daí esses dois estudantes vão ajudar a Carlota. O nome deles é Joseph Meehan e Eugene Kraft, se não me engano. Eu espero que não esteja invertendo aí os nomes e os sobrenomes, mas são esses dois. E eles são figuras peculiares. E são outros também que a gente não consegue confiar. Porque o Meehan, por exemplo, ele tem uma imaginação muito ativa. O que ele mais quer da vida é que algum mundo sobrenatural e incrível, espetaculoso seja aí descoberto. E ele quer fazer essa descoberta. Ele é meio que realmente acreditam que a Terra-média existe, sabe? Não, brincadeira. Mas é mais ou menos isso. E o Kraft, ele é um cara que lê muito bem linguagem corporal. E eu não sei vocês, mas a menos que a pessoa seja, sei lá, faça parte de um grupo de profiler do FBI e saiba linguagem corporal porque é da profissão dele, eu sempre penso que essas pessoas que sabem linguagem corporal assim por hobby são meio ou charlatãs ou doidas, psicopatas. Enfim, o Kraft, ele é muito especialista em linguagem corporal. E ele e o Meehan vão aí supostamente ajudar a Carlota. Então eles vão pra casa da Carlota, eles montam todo um aparato técnico e cheio de parafernália e pra tentar pegar essa criatura, né? Pegar ela no pulo. E
E daí tem todo esse processo, esse procedimento. Esse livro é interessante também por conta dessa treta, dessa politicagem entre o setor de psicologia e o setor de parapsicologia. Então, e agora a cachorra a cachorra da casa ao lado aqui começou a latir, então sinto muito, está fora do meu controle. Em todo caso, a Carlota vai ser esse joguete aí entre essas forças, né? As forças entre essas pessoas que aparentemente elas não conseguem fazer nada prático para ajudar essa mulher. Seja os psicólogos, seja os parapsicólogos. Então eles estão mais interessados em descobrir o que é de errado com ela para fins próprios de pesquisa do que de fato ajudá-la. Então, esse é um livro, é um tanto quanto desesperançado, você lê pensando que, meu Deus, coitada dessa mulher, o que pode ser feito para que ela fique bem? E a resposta não é tão simples assim. De qualquer forma, para mim essa é uma história de uma mulher profundamente perturbada e tanto por sua vida cheia de traumas, né, e também traumas muito que não foram cuidados no momento certo. E pra mim não tem nada de sobrenatural aqui, né? Como eu falei antes, as cenas de estupro, que são bem difíceis de serem lidas, elas também servem para que a gente consiga montar algumas coisas na cabeça, né? Então você vai montando esse diagnóstico do seu. Em todo caso, esse diagnóstico que o leitor vai montando vai depender aí da vivência dele, do que ele acredita. Eu não acredito no sobrenatural em nenhum aspecto dele, então para mim isso aqui é uma história estritamente de uma pessoa que está muito mal mentalmente, está muito doente, mas a interpretação vai depender aí da sua visão de mundo, o que é muito interessante. Então, se você tem interesse em histórias desse tipo, como O Exorcista, por exemplo, este aqui é o livro para você. Eu realmente não sei porque as editoras que tem um catálogo mais voltado para o terror ainda não resgataram o Franco de Felita, porque ele é um autor muito bom. Ele não deixa a peteca cair aqui nesse livro, sabe? Então, apesar de ser um livro bem longo, ele continua interessante, seja por estar falando da politicagem, da briga entre esses departamentos na universidade, seja por estar falando da própria mente da personagem, né, como ela funciona. Então, vale muito a pena, é um livro muito interessante para quem se interessa pelo assunto. E é isso, gente, eu agradeço muito a quem assistiu até aqui. Esse livro está disponível na estante virtual. Quando eu fiz esse vídeo, eu procurei e estamos em agosto, então em agosto ele ainda tem várias edições desse livro na estante virtual, então se vocês tiverem interesse é só buscar lá. E é isso. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem com os coleguinhas e voltem sempre. Se inscrevam no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau.